Números, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 35. Deus designa 70 anciões para ajudarem a Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dá-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro? Degola-se-ão para eles ovelhas e vaca, que lhes bastem, ou ajunte-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhe bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram a tenda, e profetizaram no arraial. Então ocorreu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim?
Tomará que todo o povo do Senhor fosse profeta? Que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, eles e os anciões de Israel. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda. A roda do arraial e a quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes, o que menos tinha colherá 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Queibrote Artava. Queibrote Artava. Porquanto aquele porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quebrote Artava, caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Meus irmãos e minhas irmãs, veja estas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Que o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, fez as determinações naquela geração, repassou para o seu povo através do seu escolhido. O seu escolhido não sustentou por muita clamação do povo a ele, pedindo-lhe carne. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, veja, o Senhor é o Todo-Poderoso. Se ele tirou aquele povo todo do Egito, ele tirou aquele povo que estava em escravidão, porque ele sabia onde iria colocar para melhor de cada um. Então, com isso, meu senhor, minha senhora, meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo não se conteve diante da sua liberdade e reclamava bastante, clamando ao Moisés sobre alimentação, querendo carne, querendo alimentações, e o Senhor ali com eles, dando-lhe alimentação. Mas ele queria os mais. Queria viver naquele mesmo sentido de vida, onde comia e bebia no Egito de tudo. Mas o Senhor, quando tira nós de um local onde está a imundícia, para a nossa liberdade, porque Ele quer o melhor de nós. Não de tudo, mas daquilo que Ele determina para cada um de nós, que era para a nossa saúde, para a nossa vida, para nós acontecer diante da face da terra. Olha só, meus irmãos. O povo clamava demais. O Senhor disse a Moisés, que Moisés clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu não estou mais sustentando sozinho.
essa aclamação do povo me pedindo carne, me pedindo alimento, me pedindo comida disso, daquilo. Oh, por favor, Senhor, me tira. Ou então, meu Senhor, dá em mim a quantidade de gente para que eu possa passar também essa carga sobre mim para os outros. Essa carga do povo sobre mim também que seja repassada para outros. Então, diante disso, o Senhor mandou que ele escolhesse os 70 anciões. E diante desses 70 anciões, veja, o Senhor tirou uma parte do Espírito Santo que estava diante do Moisés, para que fosse repassada para aqueles 70 anciões, para que eles administrassem e fosse assumir a parte de cada um diante das determinações do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor é amor, porém é justiça. Hoje, na geração em que nós estamos vivendo, a continuação é a mesma, porque toda a determinação do Altíssimo é por estatuto perpétuo, gerações e gerações. Hoje o Senhor também, Ele está preparando os seus escolhidos para dar continuidade às suas determinações, à sua missão. Porque veio diante desses homens, depois enviou o seu Filho para que nós tenhamos a compreensão, o amor da liberdade. O Senhor veio, deteve-se para conosco, passou do que passou, levou todo o mal, levou toda a doença, levou toda a impunidade e nos deixou em liberdade, livre e limpos. Porém, o ser humano se sujou e entrou em imundície novamente. Então, com isso, hoje, meus irmãos e meus irmãos, o Senhor está aí dando as suas determinações da continuação e diante disso, preparando os seus escolhidos para que fosse repassada as missões e as suas determinações. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Veja, procura entender e procura ler e entender as Escrituras Sagradas, onde está toda a preparação para cada um de nós na face da terra, homem e mulher. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. Meu canal no YouTube é o www.dicas do Emanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.